Olá, minhas queridas, olá, meus queridos, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre a lua cheia da lunação de Touro que vai acontecer no signo de Escorpião, no dia 12 de maio, na segunda-feira, no grau 7 de Touro, exatamente às 13h57 do horário de Brasília. E essa é uma lua cheia muito especial, todas são especiais porque afinal de contas a gente só tem uma lua cheia em cada signo, às vezes tem duas luas cheias num signo repetido por ano, né? Então essa é a importância da gente observar os ciclos lunares e como eles trazem uma riqueza de informações para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa autorreflexão, para a gente caminhar nessa vida com um pouco mais de leveza, de consciência, né? Nos situando onde é que nós estamos. Então, estamos caminhando para esse momento ápice da lunação de Touro. E nas tradições budistas também acontece a celebração de Vesak, do mês de maio, do mês de Vesak, quando acontece a lua cheia desse mês, é celebrado o nascimento, a iluminação e morte de Buda Gautama. Então, em muitos lugares ao redor do mundo, no Oriente, no Ocidente, estarão acontecendo celebrações, relembrando, e acho que é muito legal a gente trazer essa reflexão sobre esse momento da morte e nossos apegos diante da vida, porque afinal de contas é esse o tema principal de Touro e Escorpião. Então, se a gente na lua nova, 2 semanas atrás, plantou uma semente, uma intenção com a energia de Touro, a gente vai colher esses frutos na energia de Escorpião, seu signo oposto e complementar. Então, será que quando a gente olha para o signo de Touro, como eu falei no episódio, quem não ouviu, lembra lá. Aliás, relembra, quem não ouviu, ouça o episódio da Lua Nova para se situar de onde a gente está vindo, né? Então, a Lua Nova em Touro tratou das situações da relação com a matéria, dos nossos apegos, dos apegos às pessoas, aos desejos mais mundanos, a nossa relação com a vida a partir de um lugar de posse, de segurança material, segurança financeira, né? E nós estamos vivendo uma grande transição nessa área há bastante tempo já, né? A gente tem aí o trânsito de Urano pelo signo de Touro, é o último momento desse trânsito que acontece desde 2018 no signo de Touro. Então ele é muito lento, veja que esse ano ele vai sair de Touro, entrar em Gêmeos, vai retrogradar e no ano que vem entrará e ficará também todos esses anos no signo de Gêmeos, que é um signo ligado à informação, à tecnologia. E Urano é relacionado com as redes, também com a tecnologia, ele é o regente do signo de Aquário. Porém, isso é um assunto mais lá para frente, que a gente vai começar a conversar nos próximos episódios. Mas agora a gente tem uma lunação de Touro, a lua cheia, com o Sol conjunto a Urano no signo de Touro, e potencializando então esses efeitos na energia uraniana, que é revelação, que é mudança, que é rompimento, que é a relação com a matéria, com a terra, com a natureza, com a nossa mãe Gaia, né? Como nós utilizamos recursos dessa terra, de que maneira nós podemos mudar essa forma, né? Então isso tem sido falado há tanto tempo. E esse momento da lua cheia, veja que é um momento de uma iluminação, né? A lua cheia ilumina e clareia o que estava escondido, porque ela acontece em Escorpião, um signo que trata do escondido, do mistério. Então, a gente está vendo coisas virem à tona, né? Coisas que a gente talvez não tenha ainda muita clareza do que está por trás do que está rolando no cenário político, no cenário religioso, né? A gente está vivendo aí
essa época do conclave, esses dias, exatamente na lunação, né, na lua cheia de Escorpião, estamos tratando desses assuntos de morte, de finitude, de perda, de recomeço, de poder, né, que é o signo de Escorpião. Então a gente vai aqui fazendo essa conversa e fazendo essas costuras. Esse podcast não tem muito roteiro, porque eu venho aqui para a gente conversar sobre essa lua cheia. Né? Então, deixa também lá os seus comentários, aproveitando, se inscreve no canal quem está no YouTube, deixa lá a sua curtidinha, isso é muito bacana. Quem está no Spotify também pode classificar esse vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente e vocês deixam no comentário aí se vocês gostam desse formato de vídeo mais explicativo, assim, com o mapa astral na tela, já que a gente tem esse recurso, né? Então me contem se vocês gostam disso. Eu particularmente acho bem legal. Para quem gosta de astrologia, quer estudar astrologia de verdade, quer usar e aplicar na sua vida, né? É bom a gente se familiarizar com os símbolos dos planetas, dos signos. Então eu vou começar a trazer um pouquinho aqui para os vídeos. Então a gente está tendo a clareza dos assuntos de Touro. A relação com o trabalho, a relação com o meu valor pessoal, não é? Porque Touro é sobre valorizar, é sobre querer, é sobre desejar, é sobre achar bom, é sobre achar bonito, é sobre achar gostoso, é sobre ser Touro, né? Touro, aconchegante, gostoso, prazeroso. Touro é regido por Vênus. Então, o quanto da nossa vida é regida por essa busca insaciável de dopamina, de prazer, de saciar algo que a gente acha que está faltando e eu busco suprir essas necessidades com tantas coisas, de tantas formas, né? Com coisas ou com não coisas, com pessoas, enfim. Então, a gente está tendo a clareza da importância que isso tudo realmente tem na nossa vida. Quando a gente olha para a vida, a iluminação e morte de Buda, quem sabe, né, já minimamente sabe a história do Siddhartha Gautama, o Buda, né, um dos Budas, porque o Buda é um cargo, existem vários Budas, então o Buda Gautama, que era um príncipe na Índia, e vivia uma vida de extrema riqueza, uma casta superior, e ele renuncia a essa vida de riquezas já desde muito cedo, para viver essa busca através do desapego, né? Passou a fazer mendicância, enfim, não quero entrar nesse mérito disso, mas essa abnegação, essa libertação dos desejos, dos prazeres, da comida, né, o jejum, as práticas espirituais, né, da meditação, elas são muito bem-vindas nesse momento. Então a gente vai ter a lua cheia no dia 12, mas a lua já está no signo de Escorpião, já no dia 10, 11, 12 e 13. Então, durante todos esses dias, né, na sexta, aliás, no sábado, domingo, segunda e terça, são dias que a gente pode ritualizar, que a gente pode olhar para a nossa vida, olhar para a riqueza da nossa vida, mesmo que muitas vezes a gente esteja aí muito identificada com a escassez, com o que eu não tenho, com a comparação, o que me falta, o trabalho que eu gostaria de ter, quem eu gostaria de ser. E esse é um assunto também bem interessante nesse ciclo, nessa lua cheia, por conta de Plutão estar em Aquário. Então, o assunto é assim, quem eu sou, quem eu pareço ser, quem eu realmente sou e o que eu fico tentando parecer que eu sou, sabe? Como para eu me encaixar na sociedade, para eu me encaixar em um determinado grupo, em uma determinada relação. Então, a gente vai olhar sempre para o planeta regente daquele signo, né? Então, o regente de Escorpião é Plutão. Então, a gente vai olhar, primeiro de tudo, você olha no seu mapa onde é que está caindo essa lua cheia. Para mim, gente, ascendentezão aqui em Escorpião, então tá caindo na casa 1, tá falando sobre minha identidade, quem eu sou,
Quem tem escorpião na casa 2 está falando sobre dinheiro, sobre valores, sobre trabalho, sobre recursos financeiros. Quem tem escorpião na casa 3 vai falar sobre a sua comunicação, sobre um momento talvez de você observar que a sua introspecção ela pode ser um grande poder para você. Para quem tem escorpião na casa 4 são os assuntos de família, são os guardados nos baús cheios de poeira e teia de aranha. Né? São as questões psíquicas do inconsciente que se revelam através das conexões familiares. Na casa 5, a casa da autoestima, a casa do poder pessoal, a casa dos talentos. Se você tem escorpião, você vai ter a lua cheia acontecendo ali. É o momento de você reconhecer o seu poder, também de reconhecer as suas limitações e usar essa força de escorpião ao seu favor. Então, escorpião, Plutão, o seu regente, revelam pra gente forças ocultas que a gente tem. Vou falar de todas as casas, tá? Porque é facinho, você faz no seu mapa astral na internet, você vai descobrir onde é que tá o escorpião no seu mapa. Então segue ali. Casa 6, quem vai ter o escorpião na casa 6, o grau 7 de escorpião na casa 6. Casa da saúde, das rotinas, é o momento de mudar. É o momento de deixar velhos hábitos para trás. É o momento de olhar principalmente para a alimentação. Talvez um momento de purificação, detox, jejum, uma coisa bacana. Quem tem escorpião na casa 7, relacionamentos. É o momento que algo se torna claro dentro da relação. Há alguma dinâmica obscura, algo que está por baixo dos panos, fica mais claro dentro dessa dinâmica de relação para você. Quem tem escorpião na casa 8, que é a própria casa do signo de escorpião, pode estar aí muito, muito, muito reconhecendo a sua própria força pessoal através de uma situação mais desafiadora que pode estar vivendo, ou aprendendo a reconhecer aonde está essa força enquanto você vive situações de perdas, de grandes mudanças, de lutos na sua vida. Quem tem escorpião na casa 9, a casa do conhecimento. Veja lá, grau 7 de escorpião está caindo na casa 9, é o momento de você adquirir conhecimento, é o momento de você aprender sobre você mesma, autoconhecimento, de você expandir, fazer uma viagem, buscar novos mestres, buscar um aprendizado que te amplia os horizontes, né? Mudanças de crenças, algo também da profundidade de escorpião que vai estar ali sacudindo algo que você às vezes bate cabeça e não está a fim de mudar. Olha bem aí que você está precisando talvez se renovar. Escorpião é renovação. Quem tem escorpião na casa 10 está falando da casa da carreira profissional. Então, algo que se ilumina dentro da área profissional. Escorpião também está sempre associado a essa necessidade de poder, né? De construir ou de cura, de construir algo através de um processo de transformação. Né? Então, a sua busca profissional, ela sempre gera para você uma grande mudança. Então, talvez você esteja aí vivendo uma transição de carreira, ou você queira fazer alguma coisa diferente da sua vida, mas você talvez não saiba exatamente o que, porque você está apegado a uma forma do passado. Para quem tem escorpião na casa 11, a casa das amizades, pode estar aí, você pode estar revendo o seu papel dentro de grupos e amizades. Você pode estar percebendo que algo está diferente ou pedindo para ser mudado. E aí a gente tem a última casa, casa 12, a casa da espiritualidade, a casa que fala pra gente da nossa conexão com o sagrado. Então, se você tem um escorpião na casa 12, claro que nessa lua cheia você vai ritualizar, você vai meditar, você vai também se purificar. Ok? Então, escorpião, lua cheia casa por casa, né? Então dá para entender a diferença da gente olhar para casa, para a área da nossa vida onde está acontecendo essa influência. E aí, quando a gente sabe onde a lua cheia acontece, qual é a área da nossa vida que está sendo iluminada, a gente pode trabalhar essas questões de uma forma muito melhor. Então, sabendo disso, vamos olhar um pouquinho para o mapa
da lua cheia que eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos ver como isso vai ficar. Muito bem. Aqui a gente tem esse mapa, então, da lua cheia no signo de Escorpião. Então, vocês podem ver que a gente tem o Sol no grau 22 de Touro. Aliás, eu tava falando grau 7, né, gente? Grau 7 foi a lua nova. Eu anotei errado aqui. Grau 7 foi a lua nova de Touro, a lua cheia. E no grau 22, corrijam isso aí, porque isso pode mudar de casa. Né? Vejam aqui, por exemplo, né, essa casa 11 desse mapa, ela tem o Câncer e ela tem o signo de Leão dentro da mesma casa, né? Então, o grau 7 de Câncer está dentro da casa 10 e o grau 22 de Câncer está dentro da casa 11. Então, corrijam lá, onde é que está o grau 22 de Escorpião, vejam qual casa e conserte isso aí. Grau 22, claro, conjunto a Urano, gente. Tô com a cabeça aqui, ó, louca, né? Aliás, é isso que a gente tá também nos últimos dias, né? Com muitos pensamentos profundos, assim, questões se revelando no íntimo da gente, certas clarezas, certas sacações, assim, que a gente pode estar tendo já há alguns dias, né? Porque Urano... cada vez que o Sol vai se aproximando desse planeta Urano aqui, a gente vai acessando o nosso campo, esse campo de informação invisível, que representa essas conexões, e não só a conexão que a gente pode ter, essas conexões virtuais, as redes sociais, a internet, a forma da gente se conectar, de se comunicar, que é Urano, regente de Aquário, mas também essa forma de nos comunicarmos através de uma outra rede, né, de uma rede vibracional, né, e nós estamos nos aprimorando. Eu acho que a gente está precisando cada vez mais sair desse lugar tão taurino, às vezes, de olhar para a vida dessa maneira tão concreta, e é o que Escorpião nos ensina, né, a olhar para a vida de uma forma mais leve, livre e desapegada. Então, o touro, ele acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele pode pegar. E o escorpião, não. O escorpião, ele acredita no mistério, ele acredita na magia. O escorpião, ele confia na magia. Ele sabe que existe algo que está por trás, que não se explica, né, com as mesmas leis, né? Então, é a gente abrir essa consciência para isso. Por que a gente praticar a meditação pode trazer para alguém a iluminação? Claro que não é só a meditação, é a prática espiritual. É praticar a bondade, praticar as virtudes e a meditação, né, que se torna um caminho de iluminação. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, a gente evoluir e se iluminar, né? Então, Buda trouxe esse ensinamento, ele viveu isso e trouxe esse ensinamento para a gente, né, que o sofrimento da vida, sofrimento faz parte da vida, mas como nós lidamos com esses fatos? A partir de qual lugar? No lugar do apego, o lugar do medo, né? E acreditar que apenas essa vida é o que existe. Então a gente está acessando essa energia de Escorpião dessa maneira, quando a gente compreende a vida, quando a gente compreende a morte, quando a gente entende que o motivo de estar aqui é a gente superar o ciclo de morte e vida, e morte e vida. E é a iluminação, não é? Então, olhamos para esse movimento da lua cheia como um momento de iluminação de profundezas, de coisas que estão no nosso interior. O signo de Escorpião é da ordem do profundo, do psicológico, né? Então, a gente está com essa
lua cheia aqui com oposição, então a lua faz oposição ao Urano, então é uma lua cheia muito reveladora, de muitos insights, de energias, de muita cura chegando para nós, de curas do passado. Esse Sol e Urano fazem aqui aspectos favoráveis com o nó do norte e o nó do sul, né? Que são os aspectos kármicos. Nesse momento a nossa evolução passa por isso, por o desapego, né? E por o desapego, a forma e a nossa reconexão com o espírito, que é peixes, né? Então, qual é o aprendizado que nós precisamos ter individualmente e coletivamente, principalmente nesse momento, né? Aonde é que eu tenho situações que eu estou vivendo um grande apego, uma grande resistência à mudança, e Escorpião está tentando nos ensinar que o desapego é a melhor forma, né? E que nós, por condicionamento natural, vamos tentar nos manter com aquilo que é conhecido. O nosso cérebro vai fazer isso por nós. Então, como que nós lidamos com a morte na nossa sociedade ocidental, pelo menos, né? É claro que existem culturas diferentes e, enfim, até no Ocidente mesmo em relação a isso, mas o fato de termos Plutão no signo de Aquário também traz para a gente a questão da coletividade, né? Plutão é o regente do signo de Escorpião. Então, ele no Aquário, ele estava aqui numa oposição ferrada aqui com Marte lá na Lua Nova em Touro, 15 dias atrás, que foi aí uma oposição que aconteceu já em janeiro, tá? Quando estavam acontecendo aqueles incêndios terríveis em Los Angeles. Então, é aquela combinação explosiva que a gente fala, Marte e Plutão, né? Então, assim, o que a gente espera da lua nova que aconteceu, mais uma vez, esse mesmo aspecto, né? Um grande incêndio, um grande terremoto, não sei, a gente falou disso na lua nova, lá no episódio da lua nova. Mas a gente está vivendo uma coisa muito grandiosa mesmo, né? O conclave agora foi a morte do Papa na lua nova, o conclave na lua cheia, né? E toda uma questão aí política e da intensificação das guerras e de questões que parecem estar em suspenso, talvez por esse momento religioso, né? Mas muitas coisas estão acontecendo e acho muito simbólico tudo isso, né? Porque o Aquário, vejam assim, o Plutão entrou em Aquário ano passado, no final do ano, vocês já sabem, quem acompanha aqui, ele fica 20 anos em Aquário. Então é só o começo de uma grande transformação geracional, né? E ele, nessa semana, ele retrogradou, ele começou a fazer movimento retrógrado. Então ele está aqui no grau 3 de Aquário. Então é importante você que é Aquário aí, tem Sol, Ascendente, o que você tem em Aquário, ver o que você tem nesse grau aí, se tem alguma coisa, que isso com certeza na sua vida está passando por uma imensa reforma, que você talvez não saiba mesmo para onde ir, né? Porque Plutão, ele tira algo da gente, ele deixa no escuro, ele faz a gente perder algo. E o que é esse algo que é Aquário? Aquário não é essa conexão, a coletividade, os grupos de amizades, as relações entre as pessoas, a sociedade, né? E também eu entendo como essas conexões de coração com coração, né? Esse eixo Leão-Aquário, né? O que me faz ter afinidade com um determinado grupo, com um determinado pensamento? É o meu estado vibratório, é o que o meu coração, é o que o meu campo está emitindo como informação. E, naturalmente, vai existir uma atração, não é? Então, se Plutão representa mudança, Plutão representa a quebra, a perda, a morte, né? O que é que na nossa sociedade está quebrando e está mudando com relação a essas conexões, a possibilidade da gente se conectar com as pessoas? É óbvio que a inteligência artificial
é um grande símbolo dessa época, né, desse momento Plutão em Aquário. E isso tá cada vez mais revelando coisas que a gente não imagina. Então, também postei lá no meu Instagram, também quer me seguir no Instagram, segue lá no @manoescreminha, a gente tem algumas conversinhas lá por lá também. Sobre a questão de Plutão representar o interior, a profundidade, o interior da Terra e também as riquezas do interior, as riquezas que nós possuímos no nosso interior, quando nós acessamos essa força, né, de superação, então a gente perde um ente querido, a gente perde alguém que a gente ama, é inevitável passar por aquela dor, é inevitável você ter que se reconstruir daquela dor, né? Ou, enfim, né, cada um no seu tempo de luto, mas você acessa essa força plutoniana na sua vida, de sarar aquela dor, e ela demora para sarar, né? Então, Plutão em Aquário, a gente está falando sobre essa retrogradação e sobre essas questões que estão se revelando, que até então muito pouco se sabia, né? Aliás, muito pouco se sabia, eu não sabia, né? Então não sei o quanto essa questão dos grandes data centers, né, precisarem aí de uma grande quantidade de energia, de luz, de água, e toda essa parte eletrônica depende aí de minerais raros, né, de uma terra rara que se chama rara, e eu fui pesquisar isso, gente, os lantanídeos, é aquela parte da tabela periódica que você nunca estudava. Então, agora vai cair no vestibular, ou já deve estar caindo nas provas por aí, porque eles estão famosos, porque eles fazem parte dos componentes eletrônicos de muitas coisas, e que são importantes para esse momento que a gente vive, um grande desenvolvimento tecnológico, não tem como conter, né? Então, é muito simbólico, né? A gente teve a lua nova, esses acordos lá entre Estados Unidos e Ucrânia, né? Visando essa exploração desses minerais que era uma grande parte oriundo da China, né? Então a China não quer mais fazer essa negociação, então está acontecendo essa aproximação dos Estados Unidos-Ucrânia, a gente não sabe se de repente o conflito não se intensificou porque está acontecendo conclave. Então, sabe, Escorpião é essa coisa, parece que tem uma atmosfera densa, perigosa, muito, muito, muito intensa ainda por esses dias, de coisas que a gente não está, que estão vindo à tona, né, que estão se revelando para a gente. Então, esse exemplo dos minerais raros, né, da terra rara, a gente não imaginava isso, né? A maioria das pessoas talvez não sabia disso, desses interesses. Então, isso é muito Plutão, é o interior da Terra, é a riqueza da Terra, como a gente está explorando essa Terra. Olha o que Urano está aqui, conjunto quase com o Sol, clareando essa ideia de inovação, de renovação, de usar a tecnologia a nosso serviço, né, de alguma forma cada vez melhor e mais sustentável. Mas enfim, né, a riqueza, o poder, a dominação, todo esse é o assunto de Touro e Escorpião. Então, gente, esses assuntos todos de redes sociais, inteligência artificial, a gente pode estar aí percebendo também uma movimentação diferente nos nossos grupos de interesse, né? Algumas amizades também estarem perdendo sentido por afinidade de alguma maneira. Você está em outras relações, você está com outros interesses, né? Então algumas questões nos grupos de amizade também podem acontecer, né? Fim, a gente está falando de fim, a gente está falando de mudança, de transformação, de novos momentos, de recomeço, de olhar a vida a partir de um outro lugar, né? De um lugar mais desapegado, de um lugar mais consciente sobre o motivo de nós estarmos aqui, né? Então é isso, gente, que eu vim falar sobre
deixa eu parar de compartilhar aqui. É sobre isso que eu vim falar hoje, sobre a lua cheia. Não temos muitos aspectos acontecendo, né? Claro que no céu tem toda uma movimentação. A gente está aí com Júpiter em Gêmeos, vai fazer quadratura aí com Saturno, com Netuno ao longo dos próximos dias. Isso também é bastante importante, né? No mês que vem a gente vai ter o Saturno entrando no signo de Áries também. Então, a questão da liderança, das lideranças políticas, da liderança espiritual, isso tudo tá muito alinhado. É céu e terra respondendo, né? A terra respondendo ao céu, e as situações que a gente está vivendo aqui, elas já estão sendo um espelho, né? Então, na nossa vida, né, preste atenção aí onde é que está caindo essa lua cheia, o que que precisa nesse momento ser renovado dentro de você. Né? Talvez algumas questões muito desafiadoras e muito dolorosas podem estar sendo ativadas, coisas sombrias, coisas que a gente não deseja reconhecer, mas que são parte da nossa personalidade e parte dessa personagem que lida com a vida a partir desse lugar do ter, né, do pé no chão, da segurança, né, da nossa relação com as coisas e com o prazer e com o desejo, e da gente elevar o nosso olhar. Né? E se de repente a riqueza toda for embora, o que que fica? E de repente se a minha vida termina, o que que fica? Né? O que que a gente cultivou? Né? Então, são dias muito especiais, dias de introspecção, dias de meditação. Se você puder participar ou você mesma ritualizar de alguma maneira que você sentir nesses dias, ou na segunda-feira mesmo, que é o dia da lua cheia, eu acho que a gente está com uma potência energética de limpeza, de regeneração, de cura kármica da humanidade nesse momento. Então vamos entrar em ressonância com coisas boas, muito elevadas nesse momento. Certo, meus queridos e minhas queridas, eu vou ficando por aqui. Se inscreva, compartilhe com quem você achar que deve compartilhar. Deixa um comentário se você quiser também. Vamos trocar, vamos fazer esse espaço compartilhado aquariano aqui, ter que ele seja realmente um espaço significativo pra gente. Ok? Esse ficou então o episódio da lua cheia. Espero que a gente tenha aí momentos de muita iluminação, né? De recolhimento, para a gente poder acessar energias muito sublimes que estão próximas de nós a partir de agora. Ok, um abraço, fiquem ligados até o próximo episódio. Lua nova no signo de Gêmeos, vai acompanhando lá no Instagram também as postagens sobre a lua minguante na próxima semana, para a gente fazer o fechamento desse ciclo aí com uma reflexão bem profunda e bem proveitosa. Ok, um abraço, tudo de bom e até o próximo episódio.